A hipótese de que os 3 adolescentes apreendidos não teriam participado do crime em Castelo foi levantada pela Defensoria Pública do Estado. As informações estão em documentos conseguidos com exclusividade pela TV Cidade Verde. São cópias de depoimentos de adolescentes e análise de provas materiais que levam os defensores a acreditarem que somente Gleison, o rapaz assassinado no centro educacional masculino, tenha participado do crime. O próprio depoimento das vítimas foi usado pela defesa, já que elas afirmam terem visto apenas Gleison no local do crime. Pela primeira vez, a representante da Defensoria Pública falou sobre o caso. Segundo Ildete Evangelista, o responsável pela defesa dos menores não encontrou nenhuma prova do envolvimento dos 3 condenados. Do mesmo jeito que a polícia está dizendo, indicia e o Ministério Público faz a denúncia que aquele acusado ou aquele indiciado é o autor do crime, a defesa vai dizer quais são os elementos que não é. Nós vivemos num Estado democrático de direito, temos a Constituição que garante o contraditório e a ampla defesa. E só ressaltando, desde o momento da primeira contestação em relação a esses 3 adolescentes, o defensor que atuava no caso sempre atuou pela tese da negativa de autoria. Como se tratava de um caso que tramitava em segredo de justiça, não havia manifestação expressa, como houve do Ministério Público, como houve do delegado. As investigações concluíram que os 4 adolescentes e Adão de Souza estavam na cena do crime e participaram do estupro. Por discordar dessa conclusão e da condenação dos 3 adolescentes, o defensor pediu a absolvição dos menores. Na defesa prévia desse adolescente já havia tese negativa de autoria. Quem se manifestava era a polícia, quem se manifestava era o Ministério Público e nós, como defesa, estávamos fazendo a nossa parte, assim como estamos fazendo, que é o nosso direito de recorrer. As novas dúvidas levantadas pela Defensoria provocaram a reação da Secretaria de Segurança Pública. Segundo a delegada Ana Melca Albuquerque, tudo não passa de uma estratégia da defesa. Faz parte da defesa, do devido processo legal, do direito à ampla defesa, serem levantadas teses que venham a contraponto do que foi colocado pela acusação, pela a polícia, pelo Ministério Público e, ao final, lá pela sentença. Entende que é natural a apelação ela alegar outros elementos para fazer defesa. Sobre o depoimento das jovens, que discorda da versão apresentada pela polícia, ela explica que o depoimento das meninas foi tomado ainda no hospital, o que pode alterar o conteúdo das informações prestadas. Esse intercrimes ele foi bem delineado, tanto por eles até quanto por elas. Elas, no caso, que não está batendo com relação ao que eles falaram, talvez aí no cenário a presença do Gleison, que é o que elas lembram que talvez tenha ficado mais marcante. Contudo, muitas partes do depoimento delas elas falam no momento em que foram vendadas, do momento em que ficaram desacordadas, Então, fora o trauma, todos esses elementos, eles podem comprometer sim o depoimento delas. A delegada defendeu as provas materiais reunidas pela polícia. Ela também explicou por que somente o sêmen de Gleison foi encontrado no local. A questão da prática sexual, ela independe da existência do sêmen. Até porque mesmo havendo a conjunção carnal, pode não haver fluido, E foi encontrado sêmen nas vestes dos menores. Eles podem ter se satisfeito a lascívia de outra forma, O ato libidinoso diverso da conjunção carnal, ele também é uma violência sexual, certo? E ele pode ter havido lá da forma que eles alegaram. Elas próprias, elas citam, nós fomos falando da questão dos toques, Por exemplo, não necessariamente a conjunção carnal. O recurso da Defensoria deverá ser apreciado nos próximos dias pelo Tribunal de Justiça do Piauí.